Bom, gente, muito bom a gente louvar e adorar a Deus, né? Deus fala com a gente, né? Quando a gente está nesse momento de intimidade na adoração, né? A gente sente uma presença diferente de Deus, né? Se manifestando, né? Mas não que isso não seja importante, mas o que alimenta a gente é a palavra. Por isso que a gente às vezes tem dificuldade de sentar e ficar, às vezes, 30 minutos, 40 minutos ouvindo. Mas a gente tem dificuldade nenhuma de ficar 1 hora no Instagram, né, no TikTok, né, porque tem um preço. Tudo tem um preço. Tanto tem um preço para as coisas boas e ruins, né? Então a palavra, ela é o mais importante. A palavra é que nos sustenta. Não que o louvor e a adoração não sejam importantes, claro que é. Porque é para Ele. Louvor e adoração é para Ele. Não é para a gente sentir Ele. É Ele que se manifesta no nosso meio. E a gente tem visto isso cada vez mais presente nos nossos cultos, da nossa igreja. Graças a Deus que Deus tem se revelado de uma forma diferente. E eu quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre o serviço, sobre servir. Bom, nesse ano aí a direção que Deus tem dado para o nosso pastor é do voluntariado, né? Quem gosta de servir aqui? De verdade, fala a verdade, porque Deus sabe, né? Cara, eu sempre gostei de servir as pessoas antes de ser crente. Sabe, de querer ajudar as pessoas? Eu sempre tive isso no coração, né? Tem gente que às vezes não tem habilidade, aí é diferente. Mas isso você também aprende. Se for se entregar, Deus vai te usar, né? E eu quero falar sobre um tipo de serviço, mas não só o serviço que a gente conhece no natural aqui, né? De servir os outros. Vamos falar sobre isso também. Para a gente entender sobre o que eu quero falar, eu quero ler um texto. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 35. É uma história bem interessante que aconteceu com Jesus, né? Jesus e os discípulos dele, né? Puder projetar aí, a gente vai ler esse capítulo vai ler do 35 até o 46. É um episódio, uma coisa que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Começa assim, lá dizendo assim, Nisso, Tiago e João, que eram os discípulos de Jesus, né, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele, né, eles estavam com Jesus aqui, estava todo mundo reunido lá, né, e disse assim: Mestre, queremos te fazer um pedido, né. Aí Jesus ouviu, né, o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele, né. E eles responderam: permita-nos que na tua glória, presta atenção no que eles pediram para Jesus aqui, permita-nos que na tua glória nós sentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. E Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber do cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Aí eles responderam, né? Podemos. E Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas, tem um porém aí, Ao sentar-se à direita ou à esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele a quem foram preparados. Quanto os outros 10 ouviram isso, presta atenção que estava todo mundo reunido ali, né? 2 que foi lá, chegou lá para Jesus e fez uma pergunta, mas estava todo mundo só ali, Sabe aquela quando você está na rodinha ali, aí tem um amigo seu que está conversando com o lado, você está prestando atenção aqui com o ouvido aqui, Era o que estava acontecendo lá. Quando os outros ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Pensa nos caras que ficam bravos com Tiago e João. Todo mundo era discípulo de Jesus, mas os 2 queriam, tá lá um pouquinho mais para cima, né? Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, olha o exemplo que Jesus dá aqui, dominam, governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Só até aí, tá bom, só até aí, está o 45. Vocês entenderam a história aí, né? Então estava lá a galera, lá os discípulos de Jesus, né? Aí chega mais pertinho de Jesus, pediu uma coisa. Ele falou: pode pedir, né? Falei: então, quando você estiver lá na sua glória, lá no reino, lá, né? Deixa eu ficar do seu lado aqui, eu de um lado e meu irmão do outro. Jesus olha assim, né? O interessante é que os discípulos estavam tudo juntos, e os outros só observando e olhando o que ele estava pedindo ali, né? E ele dá um exemplo bem claro para a gente entender, né? Qual que é a diferença da cultura que a gente tem no reino e com a cultura que a gente tem do mundo, em questão de servir. Porque servir no mundo, ele dá um exemplo ali, os governantes, eles dominam, né?
Ele manda, vai lá, eles dominam sobre todo mundo. Só que depois ele dá um exemplo, fala assim, olha, mas entre vocês não vai ser assim. Então a cultura do reino de servir é diferente da cultura do nosso ser humano, porque servir aqui, você vai lá, contrata alguém, paga, fala assim, ó, você vai fazer isso porque eu estou te pagando. Aí ela vai lá e faz porque você está pagando, né? No reino não é assim. Então a gente vai entender um pouco, né, os valores do mundo e os valores do reino, né? Os valores do mundo todo mundo conhece, né? A gente sabe que no mundo quem tem poder aquisitivo maior domina sobre o que não tem, né? Quem tem mais dinheiro faz o que quer, né? Com as outras pessoas, né? Porque ele pode, porque ele tem condição para fazer isso. Só que no reino de Deus, para a gente ser visto como uma pessoa desse jeito, uma pessoa que está num nível, pessoa que conquistou algo para ser vista, é diferente. Por que a gente vê hoje no mundo tantas pessoas que querem serem vistas, querem destaques, né? Querem ser reconhecidas? Quem gosta de ser reconhecido aqui? Ah, vocês são mentirosos, né? Levanta a mão. E quem não gosta de ser reconhecido? Todo mundo gosta de ser reconhecido. Quando você faz alguma coisa, você recebe um elogio, né? Fala, nossa, que legal que você fez, né? Mas tem uma diferença de querer ser reconhecido, né? Pelo que você faz, ou de fazer só para ser visto. Tem uma diferença. Tem uma grande diferença. Eu vou repetir o que eu falei, ó. Tem uma diferença entre você fazer só para ser visto e tem uma diferença de ser reconhecido pelaquilo que você faz. Quando você faz algo bem feito, a pessoa te elogia, né? Fala assim, poxa, parabéns pelo seu trabalho, você fez bem feito, né? Você fica, nossa, que legal, né? Você fica até, vou ficar mais animado, né? Vou fazer melhor ainda, né? Só que tem aquele que faz só para ser visto, para receber esse reconhecimento. E Jesus estava ensinando os discípulos aqui. Por que eles queriam? Ser reconhecidos, queriam ser vistos. Falava, Senhor, quando você estiver lá no seu reino, lá, ó, me coloca lá do seu lado. Por quê? Porque eles queriam estar no destaque, eles queriam ser melhores que os outros. Eles não eram 12? Só foi 2 que foi lá pedir. Jesus dá um exemplo bem claro, falou, olha, entre vocês não vai ser assim, mas é entre vocês aqui na terra, não é quando estivesse lá no céu, não. Ele falou, entre vocês não vai ser assim. Então o padrão de comportamento nosso, de servo, é diferente do comportamento do mundo. Então, quando a gente entende em questão de servir, como que é o padrão que Deus estabeleceu de servir, a gente entende que a gente não vai ter dificuldade. O problema é que a gente quer colocar o padrão do mundo a serviço do reino, e não tem como. Não tem como a gente fazer isso. Porque quando alguém pede para você falar, só vou fazer porque é o pastor que mandou. Você está fazendo errado. Só vou fazer porque meu líder mandou. Então, você não entendeu o que é servir. Você não entendeu qual que é a cultura do reino de realmente servir. E Jesus está dando um ensinamento aqui nesse versículo aqui, quando ele está falando com os discípulos, né? O comportamento do serviço, né, é um estilo de vida. Eu quero ler um versículo, na verdade, que está lá em Filipenses, no capítulo 2. 2 versículos, na verdade. Filipenses 2, a gente vai ler o versículo 3 e 4. Olha o que está escrito lá em Filipenses. Nada faça por ambição ou egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a vocês mesmos. Versículo 4. Cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Servir é isso. Servir é isso. Só que servir os outros, elevar os outros acima de você, não quer dizer que você se rebaixa, que você se humilha, no sentido de ser menor. Não, é que você faz pela pessoa e ela também vai ter que fazer por outra pessoa, porque isso é o que Jesus estabeleceu, isso teria que ser o correto. E por que a gente não vê isso acontecer, né? Colocar as pessoas num nível superior ao nosso, não é a gente se considerar inferior, porque a gente às vezes tem esse pensamento, né? Se eu colocar o outro acima de mim, né, eu me coloco abaixo. Não. Você não deixa de ter a sua postura, não deixa de ter a sua posição, porque você coloca outra pessoa acima de você. Sabe por quê? Porque esse era o coração de Jesus. Era esse ensinamento que Jesus estava dando ali para o discípulo naquele momento ali. Ele falou, olha, você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro, né? Então serve. Qual foi o exemplo que Jesus deixou? De servir, não foi? Não tem nada de errado a gente querer ser o maior. O problema é a motivação que você tem no seu coração para ser o maior. Por que você quer ser o maior? Por que você quer ser visto? Qual que é a motivação? Se olhar o Jesus quando ele fazia os milagres, quando ele curava, né? Várias passagens você vai ver isso. Fala assim, olha, vai, mas não fala para ninguém.
Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Vai lá, não fala para ninguém. O que acontecia? Era a mesma coisa, sua mãe falasse, meu filho, não faz isso. O que se acontece? Você vai lá e faz. Né? Era o que aconteceu ao contrário. Por quê? Jesus estava procurando ser visto e reconhecido? Não. Acontecia naturalmente. Porque não era isso que ele estava buscando. Ele estava buscando mostrar o reino de Deus para as pessoas. Né? Que o reino de Deus traz cura, traz restauração, tanto no físico quanto na alma. Ele não só curava fisicamente as pessoas. Jesus curava a alma das pessoas. Todo lugar que Jesus passava, ele curava as pessoas. Né? Então, Filipenses, a gente vê isso, né? Colocar as pessoas, né, acima de nós, né? Servir as pessoas. Né? E não é se considerar inferior a elas. Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Quando a gente coloca as pessoas no nível superior ao nosso, né, a gente está abaixo. Não, se você sabe quem você é em Deus, você não vai ter problema nenhum de fazer isso. Porque o Jesus estava ensinando o quê? Falou assim, olha, você quer ser o maior, você quer ser o primeiro? Então serve. Porque no reino é assim, a cultura do reino é assim, não é a cultura do mundo. Que aquele que serve, que aquele que se humilha, aos olhos naturais, né? As pessoas olham e falam assim, está vendo? O cara só serve, só faz o que os outros mandam, né? Mas Jesus olha com um olhar diferente. Jesus mostrou como a gente tem que ser conduzido, a nossa conduta, o nosso padrão, né? Nosso estilo de vida. Porque servir é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão não é você vir aqui no culto, pegar a Bíblia, né? Antigamente era fácil identificar um crente. Ele andava de paletó, de gravata, né? Solzão rachando, ele com a Bíblia embaixo do braço e para o culto. Hoje você vê isso? Você vê, é muito raro, mas de vez em quando você vê ainda, né? Como você identifica um cristão hoje? Hoje é mais difícil, né? Olhando estereótipo, né? A gente tem que mostrar que a gente é cristão com as nossas atitudes, né? Como a gente se comporta, né? Com o nosso estilo de vida. Porque ser crente aqui, levantar a mão, falar que está orando, é fácil. Lá na sua casa você faz isso? Lá na sua casa você ora igual você estava orando aqui? Você se ajoelha igual você estava se ajoelhando aqui? Porque para os outros verem, você já fez sobre mais. Quem é o principal que precisa ver realmente a sua conduta é Ele. Você vive para Ele, sua vida é dele. Não é? Você não tem que mostrar nada para as pessoas. É por isso que as pessoas às vezes querem ser tão reconhecidas naquilo que elas fazem, por causa do ego, né? E não tem nada de errado nisso. Mas qual que é a motivação de você querer ser visto? Porque esses dois discípulos, eles tinham uma motivação de querer ser melhor que os outros. E a gente continuou olhando o texto lá, né? Você viu que os outros ficaram bravos. Pensa nos caras que ficaram bravos depois dos outros discípulos. Mas como assim, mano? Pô, a gente anda junto aqui. Imagina o grupinho que você anda aí. Sempre tem um que é mais chegado no líder. Sempre vai ter. Sempre tem um que tem mais intimidade, às vezes conversa mais, né? E era o que aconteceu com Jesus ali. Aí chegou os dois e falou, Senhor, ó, coloca a gente lá do ladinho lá. E os outros ali do lado ouvindo, né? Falaram assim, mas como assim? Você não é minha amiga? Você não é meu amigo? Está querendo ser melhor do que eu? O padrão do mundo. O padrão do mundo pensa assim. O padrão do nosso que a gente tem que seguir do reino não é assim, né? Servir não é buscar a nossa realização, mas realizar a vontade e o desejo dos outros. Cara, como é difícil a gente abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, não é difícil? Mas você tem coragem de fazer isso para abençoar uma pessoa que está do seu lado? Porque Jesus fez isso. Jesus abriu mão da glória, abriu mão do todo o poder que ele tinha para vir servir a gente, para vir resgatar a gente, para nos tirar de onde a gente entrou, né, do pecado, né? Servir é decisão, é decidir realmente você querer fazer aquilo. Não é fazer o que a gente gosta de fazer, fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a gente faz o que gosta, não é fácil? É fácil, você vai com alegria, né? Quando sua mãe manda, vai lavar a louça, menino. Você fala, eu vou com toda alegria. Não vai, mas você sabe o que você tem que fazer, não sabe? De um jeito ou de outro, você vai ter que fazer. Aí você tem duas opções, ou você escolhe fazer, né, alegre, mesmo contra a sua vontade, falar assim, eu não estou com vontade, mas eu vou fazer. Ou você escolhe ir resmungando e reclamando, né? Sabe por que eu falei isso da louça? Porque é fácil a gente identificar. E às vezes a gente faz isso com Jesus também. Quando Jesus pede para a gente fazer algo, direciona a gente em algo, não, eu vou orar mais, que eu vou ver se isso é de Deus mesmo, né? E às vezes Deus confirma, você fala assim, eu vou fazer porque meu líder mandou, mas eu não quero fazer, não. A gente aprender a ter discernimento de ouvir a voz de Deus e entender que é Ele que está falando com a gente. Os discípulos estavam ali, era Jesus que estava falando com eles.
o ensinamento que ele deu ali, né? Falou assim, olha, no meio de vocês não vai ser desse jeito. Você quer ser o maior? Você quer ser o primeiro? No reino de Deus é invertido, não é como o mundo pensa. O problema é que a gente quer viver dentro da igreja com os padrões do mundo, com o pensamento do mundo. E quando a gente vê alguém servindo, né, aí às vezes a pessoa está crescendo, está tendo destaque, porque Deus que exalta a pessoa. Às vezes a pessoa está crescendo, está sendo vista, e a pessoa está vendo, chegou ontem na igreja, está lá fazendo isso. Padrão do mundo, o olhar do mundo. Em vez de ficar alegre com o irmão, falar, cara, o cara acabou de chegar na igreja, está crescendo, glória a Deus, né? Pô, vou colar junto com o cara para me aprender também, né? Não, já estou velho de igreja, né? Nunca ninguém me reconheceu, nunca ninguém viu o que eu faço. Padrão do mundo, pensamento do mundo. Pensamento de crente, de cristão, como Jesus quer que a gente tenha, não é esse. Não é de inveja, não é de orgulho, porque isso é inveja, isso é orgulho. Por que não eu? Por que ela e não eu? Pergunta para Jesus aqui, o exemplo aqui. Ó. Por quê? E o coração? Qual que é a motivação? Qual que é a motivação de você querer ser um destaque? Qual a motivação de você querer pegar esse microfone aqui e pregar? É para ser visto? Né? Todo mundo já me viu aqui. Você fala, não, o André estava pregando lá. Né? Minha motivação não é essa. Minha motivação é pregar a palavra. Eu sei por que Deus me chamou. Então, quando a gente tem o coração no lugar certo para fazer aquilo que Jesus pediu, você vai ser reconhecido, você vai sendo visto. Não é porque você faz bem. Cara, tem gente que fala, nossa, tem vezes que você prega uma palavra, tem gente que às vezes chega e fala assim, minha esposa que é meu termômetro. Fala, ó, você repetiu isso um monte de vezes, né? No começo, hoje menos, mas no começo, eu perguntava, e aí, como que foi? Ó, você ficou repetindo isso. Fala, não, na próxima vez eu vou diminuindo, né? A gente vai crescendo. Mas eu fazia isso não é para mostrar que eu sou o melhor, não. É porque a gente tem que fazer o melhor para quem? O que eu estou fazendo aqui é para ele. É por ele que eu estou fazendo. Tem gente que tem muito mais habilidade, muito mais eloquência para pregar do que eu, muito mais facilidade de lidar com os versículos da Bíblia do que eu. Mas não é isso que é importante. É importante realmente você fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer. Jesus dá um exemplo aqui com esses 12 discípulos aí, né? Agora eu quero pular para o exemplo de Jesus. Jesus mostrou que a gente tem que seguir um padrão aí, quando ele estava dando esse ensinamento. Né? No último versículo, deixa eu achar aqui. Antes ele fala, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante, né, deve ser servo de todos. E quem quiser ser o primeiro, deve ser escravo de todos. Na minha versão é a NVI aqui. O último versículo ele fala assim, ó, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus não só mostrou como a gente tem que servir, ele mostrou que servir é sacrifício, porque ele entregou a vida dele. Ele veio e mostrou como que a gente tinha que andar, como que a gente tinha que fazer, e teve o sacrifício ainda que ele morreu por nós, ele entregou a vida por nós. Né? Então, se você quer ser servo, como Jesus, todo mundo aqui é discípulo de Jesus, não é? Então, todo mundo aqui é servo, né? O amém já diminuiu um pouquinho, né? Mas eu quero crer que você quer ser servo. Porque é sacrifício. Você não vai fazer tudo o que você gosta de fazer. Você não vai fazer tudo o que você quer fazer. Você vai fazer aquilo que Jesus manda você fazer, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Em favor de quem? Do seu próximo. Às vezes você não gosta do irmão. Não é que você não gosta porque o irmão é chato. Não, às vezes você não tem o mesmo pensamento, né? E o que acontece nas rodinhas? Você pode perceber nas rodinhas que tem as amizades aí. Quase todo mundo tem gosto parecido. Tem algumas coisas que são semelhantes. Aí é fácil conviver com gente assim, não é? Tem o mesmo gosto. Às vezes, eu não gosto disso. Mas eu gosto disso. Disso aí eu gosto. Eu não gosto de cinema. Eu não gosto de cinema. Mas eu gosto de ir no shopping. Eu gosto de ir no shopping. É mais fácil, você fica mais entrosado ali, né? Agora com gente que fala assim, eu gosto de rock, eu gosto de louvor e adoração. Aí fala, não vou andar com esse cara não, o cara gosta de rock pesado, negócio nem tem o que o cara está falando. Você percebe como a gente vai vendo as nossas amizades, as amizades que a gente tem pelas nossas preferências, pelos gostos que a gente tem, não tem nada de errado com isso. O problema disso é que a gente traz isso para dentro da igreja. E a gente acha que na igreja vai fazer igual. Eu vou andar com fulano porque ele gosta do que eu faço. Ele faz o que eu gosto de fazer também, eu vou andar com ele. É errado? Não. Mas você discriminar a pessoa que não tem o mesmo pensamento, o mesmo gosto de você, Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não olhava as pessoas, falava assim, aquele ali ora pra caramba, ele ajoelha, levanta a mão, dá glória a Jesus e sai pulando. Agora aquele ali ele ora, mas ele ora lá quietinho. Jesus não fazia isso.
O problema é que a gente traz o padrão do mundo para dentro da igreja. Você acha que Jesus fica olhando assim, vou ver quem ora mais hoje aqui, né? Fala assim, nossa, aquele lá está pulando, está no fogo, né? E às vezes o irmão está quietinho lá no canto orando, né? Você acha que Jesus não está vendo? O problema é que a gente olha no natural, né, e quer ver as coisas, né, identificar as coisas conforme a gente pensa, né? Não conforme Jesus enxerga, né, como Jesus olha, né? Então Jesus ele mostrou como é servir, né, e o serviço tem que ter um sacrifício. Se não tiver sacrifício, você não vai conseguir servir. Você tem que fazer, não é por obrigação. A gente leu ali, não faça nem por obrigação, mas faça com todo o coração para Deus, porque é para Ele que a gente está fazendo, né? E ter a disposição de servir, né? Não só de ser servido. Porque ser servido, todo mundo gosta de ser servido, mas de servir. Sabe por que Jesus estava ensinando isso para os discípulos? Eu quero ler, ainda tem 20 minutos, nossa, já estou quase acabando, estou ficando bom nisso aqui, de resumir. Eu quero ler um versículo, está lá em João 13, no versículo 12 ao 16. João 13, 12 a 16. Um exemplo que Jesus dá de como a gente tem que servir. Tem vários exemplos na Bíblia. Esse episódio aqui, é quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Eles estavam reunidos, todos os discípulos lá, né? Aí Jesus dá um direcionamento, né? O que ele faz, né? Quando termina, né? Ele lava os pés de todos os discípulos, né? Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar, e então perguntou, entende o que foi que eu fiz com vocês? Ele fez uma pergunta para os discípulos, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Os discípulos meio assim, né? Voltando um pouquinho, pode parar aí, mas voltando, Pedro falou assim, não senhor, não vou lavar meu pé não. Aí eu falei, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não é meu discípulo. Jesus, não, tá bom, então lava a cabeça, lava tudo já. Você vê como que era o pensamento do mundo, não era o pensamento da cultura do reino de servir. E Jesus estava ensinando isso para eles, falando, vocês entenderam o que foi que eu fiz com vocês? Aí depois ele continua, vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque Jesus era mestre, ele era o senhor. Pois eu sou, ele afirma isso. Continua aí. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então se Jesus, sendo mestre, sendo senhor, só até aí tá bom. E depois ele continua e fala, eu dei o exemplo, então vocês têm que continuar o exemplo que eu dei, né? Se Jesus, sendo o mestre, sendo o Senhor, ele mostrou como que é servir, por que a gente quer servir diferente? Por que a gente quer servir do jeito que a gente acha que é melhor, né? Do jeito que a gente acha que é o certo, não do jeito que Jesus estabeleceu? Porque a gente está trazendo o padrão do mundo para dentro da igreja. E a gente às vezes faz isso sem perceber. Ou às vezes você chegou agora e está começando a conhecer da palavra, né? Você já vai aprender certo. Não vai aprender errado, não, que chegar e falar, mas que lá onde eu estava, ouça Jesus. Jesus usa pessoas, lógico que ele usa pessoas, mas quando Jesus usa pessoas para falar com você, você identifica que é Jesus. Você identifica que é Jesus, porque Jesus escolheu assim. Jesus não poderia chegar aqui e falar assim, aparecer assim, se materializar aqui e falar com a gente aqui? Pode, ele não fez isso com os discípulos, não apareceu lá, estava todo mundo na casa trancado lá, os discípulos ficaram... Brincadeira, eles fizeram isso não, né? Tinha uns que ficavam, não, eu só acredito se eu botar a mãozinha lá, na ferida dele. Teve um discípulo que foi assim, né? E tem discípulo que é assim, não, eu só acredito se Jesus aparecer para mim aqui, a fazer isso. Jesus faz, para mostrar que é ele. Jesus não tem problema com isso. Jesus deixou o exemplo, né? Ele falou assim, olha, você quer ser o servo? Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Faça isso com as pessoas, não importa a posição que você tenha. Não importa o estudo, não importa, para Jesus não importa essas coisas, importa para servir no reino, aqui, natural, mas Jesus, ele olha as pessoas com o coração que ela tem. Qual que é o coração de Jesus? Você serve independente da situação que ele, da posição que ele tinha. Cara, Deus criou o mundo, criou tudo, criou eu, criou você, criou todas as coisas, e ele abriu mão de tudo, desceu aqui, mostrou como a gente tem que servir, pegou, lavou os pés dos discípulos. E por que a gente não quer fazer isso com as pessoas? A gente se acha melhor que Jesus? Porque às vezes quando a gente não faz isso de querer servir o nosso irmão, a gente está falando, não, eu sou melhor do que ele. Você está dizendo isso, não com as palavras, mas com as suas atitudes. Eu não vou fazer isso porque não foi para isso que eu fui chamado. Jesus foi chamado para quê?
para mostrar como a gente tem que servir, né? Para resgatar a gente do pecado, né? Ele escolheu morrer na cruz? Não, ele obedeceu. E por que a gente faz diferente? É para a gente refletir, né? Deus me deu essa palavra, né? Que a gente fala muito de servir, de ser servo, né? Eu sirvo na igreja, né? E a gente acha que servir na igreja é só ter um ministério. Não é só ter um ministério servir na igreja. A gente serve a igreja servindo as pessoas, servindo o seu irmão, né? Colocando ela acima de você. Não quer dizer que você colocando ela acima de você, você está abaixo dela. Não, você sabe quem você é em Deus. Você não tem dificuldade nenhuma de servir. E sabe o que é interessante? Quando todo mundo entende isso, o irmão que você serve vai servir o outro irmão. E o outro irmão que serve o outro irmão vai servir o outro irmão. Isso que é a igreja. Isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Falou, olha, entre vocês não vai ser assim. Como que é o padrão do mundo. Tem um que manda e tem outro só que fica obedecendo. Tem um que manda e outro só fica obedecendo. Não, falou, entre vocês não vai ser assim. A gente começou o texto lendo isso. Falou, entre vocês, quer ser o maior, quer ser visto. E sabe o que é legal? Que todo mundo for um servindo o outro, todo mundo vai ser visto, todo mundo vai ser reconhecido. Não vai ter o super... Lógico que tem a organização, tem uma organização natural, que tem que ter alguém que coordena. Isso, não é isso que eu estou falando. Tem que ter o pastor, tem que ter o líder, tem que ter. Em questão de organização aqui, para a gente entender, né? Mas quando a gente vai servindo uns aos outros, você vai ser reconhecido por ele, Deus vai te exaltando, né? E quando você faz para o outro vai fazer para o outro, cara, todo mundo vai crescendo junto, vai sendo exaltado, né? Junto. Lógico que tem alguns que vão ter uma posição maior do que outros, porque é natural, vai sempre ter alguém que vai ter uma visão mais ampla do que a sua, e não tem nada de errado com isso. O problema é quando a gente, às vezes, não compreende o que é servir no reino, né? A gente acha que é igual servir no mundo. Jesus não chamou a gente para isso. Jesus, nesses versículos, quando ele estava ensinando os discípulos, ele ensinou o que realmente é servir. É servir não é para ser visto. Por mais que você vai ser visto. Porque é inevitável. Jesus fala assim, olha, nunca se coloca uma candeia embaixo da mesa. Tem que colocar no alto para ela ser vista. Quanto mais você serve, mais você vai ser visto. Porque a glória de Deus tem que ser manifesta através da sua vida. Você tem que ter esse pensamento, esse entendimento. Você vai ser visto, você vai ser reconhecido, não é porque eu sou o cara, eu faço bem, não. É porque a glória de Deus está se manifestando através de você. E ela tem que ser exposta, ela tem que ser vista. As pessoas têm que enxergar isso. Aí o problema é que as pessoas estão enxergando aquela luz e falam assim, eu queria aquela luz para mim. Por que eu não sou eu que estou lá? Coração de servo. Ele está ali sendo visto, está sendo exaltado, não é porque ele quer ser visto. Deus está levantando ele, Deus está colocando ele. Quando a gente tem esse coração, Deus fala, agora você entendeu, então agora você vai lá também. É Deus que te coloca lá. Cara, você pode ser o melhor cantor do mundo, se Jesus falar assim, você não vai ser famoso, você não vai ser famoso, mano, não adianta, você pode fazer os melhores cursos do mundo, você pode tocar bem, você pode ser o cara. Jesus falou, não vai, porque é Ele que exalta, é Ele que coloca. Sua vida não é dele? Você não vive para ele? Então é ele que vai te colocar lá. O problema é que às vezes a gente é colocado se a gente não tiver humildade, porque Jesus ele era manso e humilde. Ele sabia por que ele tinha aquele lugar. Ele não queria ser reconhecido pelas pessoas só pelo que ele fazia. E ele era humilde porque ele demonstrava isso. O problema é quando a gente está nesse lugar e às vezes deixa isso subir para o coração. Tem dois perigos, né? Aquele que não está lá em cima e o que está embaixo, né? O que está embaixo fica querendo estar lá em cima, e o que está em cima corre o perigo de cair lá de cima por causa do orgulho. Se o orgulho e a soberba subir no coração, né? Entender que se ele está ali é por ele, não é porque pela capacidade, não é pela habilidade. Eu me lembro quando eu comecei a ministrar, né? Pregar, quando Deus me chamou para pregar a palavra, né? Cara, no começo gaguejava, repetia 10 vezes mesmo a palavra, mas você vai criando o hábito, você vai lendo, você vai ficando mais culto, né? Leitura traz isso, você vai lendo a palavra, você vai aprendendo versículo, né? Você vai conhecendo da Bíblia, né? E aquilo vai entrando em você, você vai melhorando. A vida com Jesus é assim, Ele vai melhorando a gente, melhorando a cada dia. Mas você nunca pode perder o coração de servo e de ser humilde. Porque Jesus, Ele tinha, cara, eu fico imaginando os discípulos de Jesus. Jesus fala assim, está passando um cego aí, Jesus, traz ele aqui. O que você quer? Eu quero ser curado, vai que sua fé te curou. E os caras do lado ali vendo os milagres que Jesus fazia. Eu me imagino ali, cara, se fosse eu ali,
A mulher do fluxo de sangue falava assim, se eu só tocar na orla assim, da veste, só tocou, foi curada, né? Nossa, eu ia ficar perto de Jesus assim, né? Jesus, encosta em mim aqui, encosta em mim aqui. De ver as coisas que Jesus fazia, né? E falou assim, olha, Jesus deixa tudo registrado e falou assim, olha, vocês acham que eu fiz muita coisa? Vocês vão fazer coisas maiores. Cara, eu fico olhando assim, falando de cura, né? Eu já orei para algumas pessoas, já foram curadas assim fisicamente. Mas, cara, imagine você ressuscitar um morto. Imagine você orar para uma pessoa que tem uma doença que não tem cura, e você falar assim, cara, aí não é falar assim, não, fui eu que orei, não, mas você ser usado para isso, manifestar a glória de Deus para isso. E Deus quer fazer isso com essa geração, Deus quer marcar essa geração. Deus tem marcado essa geração, e aqueles que entendem realmente o que é servir no reino, ter essa cultura de serviço, cara, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Aí você vai falar assim, mas fui eu não, foi através de você, Deus te usou, porque Ele está vendo o seu coração. E quando subir aquela pontinha de orgulho sobre ele, falar assim, Senhor, me mostra, porque eu já passei por isso, não vem pensando em vocês que o André é bom, não, cara, eu sou igualzinho a vocês, tenho as vontades, os desejos, quando eu vejo, falar, opa, graças a Deus o Espírito Santo mostra para a gente, o orgulho sobe, a soberba vem para todo mundo, ninguém é isento disso. Mas quando a gente reconhece, fala assim, Senhor, minha dependência é tia, não é pela capacidade que eu tenho, não é pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, que eu nem tenho tanto assim, poderia até ter mais se eu estudasse mais, não é pela facilidade que eu tenho de ministrar, né? A Raquel fala, mas como que você consegue, né? Cara, se Deus falar assim, na hora, Deus dar um versículo, eu já desenrolo a pregação na hora. É um dom que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu, mas eu sei que essa habilidade é dele, porque se fosse por mim mesmo, naturalmente, quem me conhece... que tem mais intimidade comigo, sabe que eu sou calado, quieto, não sou de conversar, cara, mas quando eu começo a pregar, não sei, eu me transformo, é outra pessoa, não é eu, naturalmente, porque eu deixo Deus me usar, fluir naquilo que Ele me chamou para fazer, e Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós, né? Você tem que deixar o Espírito Santo fluir naquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes fala, não sei o que Deus quer fazer através de mim, seja um servo. Quando a gente é servo, Deus vai mostrando qual caminho que você tem que percorrer, o que você tem que fazer. Tem etapas na nossa vida, né? Tem coisas que a gente tem que aprender antes de chegar lá no alto. Quem já subiu uma escada aqui? Todo mundo, né? Tem escada de 5, 3 degraus, né? Você sobe no primeiro, você já consegue pular para o quinto? Não consegue, né? Às vezes você pode até tentar, às vezes pode até conseguir, mas você corre um grande risco de cair da escada, né? Na nossa vida, no natural e com Deus também é assim, a gente vai subindo etapa por etapa. Deus vai querendo que a gente cresça e se aperfeiçoe a cada dia, né? E quando a gente vai servindo as pessoas, a gente vai aprendendo isso. Porque Jesus, ele chegou com todo o poder, toda a autoridade que Deus deu para ele, porque ele começou lá embaixo, ele foi subindo, degrau por degrau. Oração, leitura da palavra, ajudando as pessoas, compartilhando do amor, né? Servindo as pessoas. Cara, você vê, olha na Bíblia, todo lugar que Jesus estava, ele estava fazendo alguma coisa, ele estava servindo as pessoas. Você vê lá, Jesus passou para o outro lado, foi lá, curou um demoniado gadareno, aí eles voltam no barquinho, aí Jesus vai para o monte orar, depois Jesus foi para Cafarnaum, Jesus estava na casa lá, veio os paralíticos, desceu por cima lá do telhado, todo lugar que Jesus estava, ele estava fazendo alguma coisa em prol das pessoas. Você tem usado a sua vida em prol de fazer o quê? Só buscar os seus desejos, suas vontades, os seus sonhos, as suas realizações, ou você também pensa em fazer as coisas para o reino? Porque quando Mateus 6,33 fala que buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus é isso. Eu tenho meus desejos, meus sonhos e minhas vontades, mas eu deixo muitas vezes de fazer os meus desejos e minhas vontades para servir o reino. Para fazer aquilo que eu preciso fazer. Não é que às vezes que eu quero fazer, não quero, mas eu preciso, porque eu entendo isso. Eu entendo que eu servindo as pessoas, né, Deus vai me servir naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero ser realizado. E às vezes tem sonhos que a gente tem e fala assim, nossa, eu tenho esse sonho, e o tempo vai passando, você vê que aquele sonho que você tem nem era tão importante assim. Porque Deus te mostra que aquilo não ia fazer tão bem para você quanto você imagina que ia fazer bem. Então, servir no reino é decisão. Servir no reino é sacrifício. A cultura do reino é diferente da cultura do mundo. Então, quando a gente entende essa cultura, a gente não tem dificuldade de obedecer, né? Eu quero que você feche seus olhos aí. Quero orar com vocês.
A gente tem 5 minutinhos aí, tirar só esse tempinho para a gente orar, antes da gente encerrar. Pode ficar no seu lugar mesmo, se quiser sair também, não tem problema nenhum. Eu quero que você feche seus olhos aí e seja uma oração sincera com Deus aí. É você e Deus agora, né? Lógico que eu vou falar algumas coisas aqui, mas você sabe da sua vida com Deus. Ninguém melhor do que você sabe como que está a sua vida hoje. Jesus sabe como que está a sua vida, mas às vezes Ele não mudou nada porque Ele está esperando uma atitude sua. Ele está esperando você falar com Ele. Porque a gente pensa assim, Jesus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe, mas você já falou para Ele? Você já falou dos seus sentimentos, né? Você já falou das suas dificuldades, das suas lutas? Porque Ele pode trazer uma visão diferente, um olhar diferente para você. Ele pode te curar naquilo que você precisa ser curado. Mas você já falou para Ele? Ele está esperando você falar para Ele. Porque quando você se abre para Ele, Ele se revela para você. Jesus fala assim, buscar-me-ei e me acharei, se buscar de todo o coração. Não é só buscar, eu vou falar porque o André está falando lá. Não, fale com Ele porque aquilo que realmente você quer ouvir uma resposta dEle. Porque Jesus, quando Ele precisava de uma direção, Jesus, que era o Filho de Deus, Ele ia orar. Ele ia buscar a direção de Deus. Ele não decidia nada por aquilo que ele achava, por aquilo que ele pensava. Ele buscava Deus. Ele saía, se retirava, ele ia para o monte orar. Então feche seus olhos aí, tira esse tempo para orar. Fala assim, Senhor, me mostra onde que eu tenho errado, onde que eu tenho caído. Ou se você já sabe a dificuldade que você tem, apresente diante dele. Fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Eu quero sair daqui com um pensamento diferente, não ser somente um culto. A gente ouve isso tantas vezes. Eu quero sair daqui realmente ouvindo a Tua voz, né? Realmente aquilo que eu tenho que fazer, me mostra aquilo que eu tenho que fazer. Abra o meu coração para Ti nesse momento e fala, Senhor, me mostra. Onde que eu tenho errado? Onde que eu posso ser melhor? Onde que eu posso servir melhor os meus irmãos, né? Onde que eu tenho errado que eu posso melhorar? E o que eu tenho feito que eu posso fazer melhor ainda? Porque o exemplo Jesus deixou, né? De lavar os pés das pessoas, de servir as pessoas, né? Independente de quem seja, sem fazer acepção de pessoas. Porque às vezes a gente escolhe quem é que a gente quer servir. Jesus, Ele não escolheu quem Ele queria servir. Ele servia aquele que precisava da ajuda dele. E às vezes tem pessoas do seu lado que estão precisando de ajuda. Está precisando de uma direção, precisando de uma palavra, ou até mesmo somente de ouvidos para ouvir, né, aquilo que ela está passando, né? E às vezes a gente tem se negado a fazer isso, porque a gente acha, eu já fiz a minha parte. Jesus faz além da parte dele, Ele faz além daquilo que é necessário, Ele faz além daquilo que está ao alcance dele. E às vezes a gente se acomoda tanto e deixa de servir pessoas porque fala, eu já falei com a pessoa, ela não quer me ouvir, então deixa ela. Imagina se Jesus desistisse de você, se Ele não tivesse insistido na sua vida. Às vezes você pode ter nascido dentro da igreja, você já nasceu ouvindo a palavra, mas tem pessoas aqui que não. Tem pessoas que viveu coisas no mundo, que foram marcadas no mundo, né? Que tiveram lutas, decepções, né? Estão frustradas às vezes até com a igreja, com aquilo que viveu, né? Com coisas que aconteceram na vida. Mas Jesus, Ele está aqui hoje falando assim, eu quero te curar. Eu não quero que você continue tendo esses sentimentos. Eu quero que você saia daqui realmente entendendo o que é servir o reino de Deus, o que é realmente ser um servo de Deus, o que realmente é a cultura do reino. Como que é a cultura do reino, né? Se você realmente tem esse desejo, né, fala com Ele. Eu me coloco diante de vocês também nessa oração. Senhor, eu coloco, Pai, minha vida diante de Ti, a vida dessas pessoas que estão aqui nessa tarde, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar dentro de nós, Pai, esse desejo, Pai, dessa cultura do reino, Pai. Que as vontades, os desejos que às vezes nós aprendemos no mundo, Senhor Deus, não servem para este lugar, Pai. Mas que aquilo que nós ouvimos aqui hoje, Pai, nessa tarde, Pai, possa entrar dentro do nosso coração, Senhor. Que nós possamos aprender realmente o que é ser servo, Deus. O que é realmente ser um discípulo de Jesus. E que o Senhor possa, Senhor Deus, sair daqui martelando essa palavra dentro de nós, no nome de Jesus.